Olá, internautas, boa tarde. O JMV-TV dá sequência à série de entrevistas que está realizando com os candidatos a prefeitos dos municípios do Médio Vale do Itajaí. Hoje está em nossos estúdios o candidato do PP de Indaial, que concorre por uma coligação de amplos partidos, Anderson Luz dos Santos, popularmente conhecido por Batata, filiado ao PP. Anderson Luz dos Santos, que também é vereador, já foi presidente da Câmara, vem abrilhantar o nosso programa de entrevistas, falando sobre sua apresentação pessoal e também em relação às propostas para a administração. Está conosco aqui nos estúdios a jornalista Bruna Naline Ramos, que estará participando desta sabatina. Em primeiro lugar, boa tarde ao candidato Anderson Luz dos Santos, popular Batata. Boa tarde, Evandro, boa tarde, Bruna, a todos os internautas, telespectadores. É uma satisfação podermos estar aqui conversando com vocês a respeito dos nossos planos, projetos, enfim, aquilo que nós nos propomos a fazer para a cidade de Indaial. Sou Anderson Luz dos Santos, popularmente conhecido como Batata, sou filho do Jorge Luiz dos Santos, o Jorginho, e Marilce Gonçalves da Luz, casado com Georgia Gabriela Bertoldi, pai do Heitor, e desde muito jovem sempre gostei de participar da política da nossa cidade. Eu tenho na família pessoas ligadas à política, o Serginho e o Silvio Gonçalves da Luz, dois políticos de grande honestidade, políticos que engrandeceram muito a política do município de Indaial, e através do exemplo deles, eu desde criança já participava dos comícios, já participava também entregando santinhos nas casas, tudo sempre de forma muito voluntária e muito alegre. E esse amor, essa paixão pela política, por ajudar as pessoas acima de qualquer dúvida, veio nascendo em mim e fez com que eu pudesse participar da política. Estudei no Colégio Raulino Horn, futuramente depois estudei também no Colégio Salesiano em Ascurra, Colégio de Padre, como era conhecido à época, e fui me desenvolvendo justamente na parte da liderança. Aos 16 anos, quando chega a parte vocacional, Evandro, os pais perguntam para a gente, o que você quer ser, o que você vai fazer da sua vida? E eu já tinha dentro de mim muito certo que a minha vocação era fazer política. Eu disse, pai, eu quero ser prefeito, eu quero ser senador da República um dia. E a minha família, então, como sua obrigação natural, me orientou ao caminho do bem e ao caminho para fazer a coisa certa. Meu pai disse, filho, você então precisa estudar, você precisa se preparar, você precisa trabalhar com afinco e ajudar as pessoas acima de tudo para poder ser um bom político. E foi assim então que eu iniciei a minha carreira. Fazendo o curso de Direito na FURB, logo entrei no Poder Judiciário através de concurso público e me candidatei a vereador pela primeira vez, sendo eleito o vereador mais jovem da cidade de Indaial, com 21 anos, no ano de 2000. Ali eu participei por 4 anos das mais diversas comissões permanentes da Câmara de Vereadores, atuando, estudando, participando das decisões importantes da nossa cidade. E assim foi acontecendo a minha vida política. Em 2004, tive a oportunidade de ser candidato a vice-prefeito na chapa do então amigo e hoje apoiador da minha candidatura, Luiz Polidoro. Naquela eleição em que a história de Indaial ficou conhecida por uma eleição decidida por apenas um voto, nós ficamos em terceiro colocado, perdemos por apenas 190. E a partir daquele momento continuamos construindo nossa história. Eu resolvi então estudar e me aperfeiçoar ainda mais nos assuntos importantes da nossa cidade. Fiz faculdade de História, fiz pós-graduação em História e fui dar aulas. Dei aula no Raulino, dei aula no Frederico e escrevi um livro sobre a história da nossa cidade. Para me aperfeiçoar ainda mais, resolvi fazer uma pós-graduação em Direito e novamente me lancei candidato a vereador.
Me elegi sendo um dos mais votados da cidade, com 1.194 votos. Participamos de uma coligação junto com o prefeito Serginho, e na reeleição do prefeito Serginho, novamente fui candidato a vereador. E obtive sucesso mais uma vez, me reelegendo com 1.193 votos. Ou seja, com a votação expressiva da população da primeira vez, na segunda também me reelegeu. Dentro desse processo, eu consegui, juntamente com os meus amigos vereadores, trabalhar sempre em prol da cidade. Eu aprendi com a minha família que na política, se você não fazer um amigo, não faça um inimigo. Não faça desconstrução. Não fique falando mal dos outros. Faça o bem. E com esse planejamento de vida e com essa proposta para a política, eu consegui, com o apoio de todos os vereadores da Câmara, me eleger o presidente. Hoje sou o atual presidente da Câmara de Vereadores, atuo o papel de representar o Poder Legislativo Municipal perante todas as entidades e também coordenar os trabalhos da Câmara de Vereadores de Indaial. Quando eu tive essa oportunidade dada então pelos meus colegas, eu então percebendo a vontade de mudança das pessoas, esse sentimento de que a política precisa ser renovada, eu pensei e decidi, vou me preparar ainda mais. Durante um ano, eu fui a Florianópolis, a cada 15 dias, fazer uma pós-graduação em gestão pública. Toda quinta e toda sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, eu me dedicava aos estudos a respeito de orçamento público, recursos humanos, planejamento estratégico. Tudo isso para possibilitar a minha candidatura hoje a prefeito de Indaial. Por isso, com essa história, com essa construção, eu fico muito feliz em poder colocar o meu nome à disposição como candidato a prefeito de Indaial. Me sinto preparado e quero fazer o bem para a nossa cidade. Evandro. Muito bem, até o senhor já, na verdade, respondeu aí praticamente a segunda pergunta, mas com base nessa sua experiência, acredito que tenha sido a motivação que lhe faz, hoje, mais do que nunca, querer ser candidato a prefeito de Indaial. Né? Essa preparação, mas além disso, Evandro, nós percebemos, a política, ela está muito perturbada hoje. As pessoas têm um sentimento de que não vale mais a pena acreditar. Hoje, a maioria das pessoas ainda está indecisa, não sabe em quem votar. E esse sentimento de mudança, essa preocupação das pessoas e de que não há mais uma esperança, me motivou efetivamente, Evandro, então, a colocar o meu nome à disposição, para mostrar que nós temos pessoas de bem que ainda pensam em fazer a nossa cidade num lugar melhor para se viver, que não precisam da política para sobreviver ou para fazer negociatas. A política, ela nasceu originalmente para preservar a cidade e as pessoas, dando segurança e qualidade de vida. E é esse princípio que nós queremos resgatar. Por isso nós colocamos o nome à disposição, para resgatar os velhos valores da boa política. Quando nós tínhamos os prefeitos, os vereadores, pessoas que todos queriam conversar, todos queriam um conselho. Eu, conversando com pessoas que participavam de políticas, Evandro, há mais de 10, 20 anos atrás, eles diziam que as pessoas ficavam até de madrugada esperando, aguardando o político chegar. Hoje em dia, as pessoas, quando veem que é um político, até fecham a janela, não querem receber, porque a política está desgastada. Foi um processo que a nossa sociedade acabou construindo e os nossos políticos transmitiram essa imagem. Mas eu pretendo mudar isso. Eu sei que não vou conseguir mudar o mundo, Evandro, mas eu posso mudar a sociedade onde eu vivo. Se eu puder ser um exemplo para o meu filho, para minha esposa, para minha família, para as pessoas que moram no meu bairro e principalmente na minha cidade, eu acho que eu vou transformar o mundo num lugar melhor para se viver. E é por isso que eu sou candidato, para poder dar o exemplo às pessoas de que pessoas de bem ainda podem participar da política. Candidato Batata, primeiramente, boa tarde a você, ao Evandro e a todos que estão nos assistindo. Você representa o PP, mas quais são os partidos que compõem a sua coligação e também qual é a linha de atuação política que o senhor pretende seguir caso seja eleito?
Olha, o Partido Progressista ele é um partido que tem uma história muito bonita em Santa Catarina. Regionalmente, nós temos aqui o prefeito Laércio, que é um exemplo de prefeito a ser seguido. Nós temos o Esperidião Amin, que foi o governador do estado, senador da República, candidato a presidente, é hoje deputado federal e dá um exemplo de cidadania, um exemplo de político a ser seguido. Então, eu me filiei ao Partido Progressista em 1996, a convite da Ângela Min, que hoje é candidata a prefeita em Florianópolis, mas é uma indaialense, nasceu em Indaial e adora Indaial. Então, chegando ao Partido Progressista, nós começamos a construir essa nossa história. Várias vezes candidata a vereadora, vice-prefeito. E é claro, nós estamos tendo agora a oportunidade de ser candidato a prefeito. Nas últimas eleições, o partido fez uma composição. Nós fizemos um modelo diferente e é isso que eu gostaria de deixar claro a você, indaialense. Naquele momento, em 2008, o Partido Progressista entendeu que a melhor proposta para a cidade de Indaial era fazer a coligação. O Mário Vitor foi o vice-prefeito do Serginho por 2 mandatos e exerceu fielmente esse papel, ajudando e auxiliando a construir a cidade que nós temos hoje. Muito precisa ser feito, sim, muito precisa ser feito. Mas o modelo da grande coligação foi o que deu certo, lá atrás. Hoje a população não quer mais esse modelo de coligação de grandes partidos. Hoje a cidade pede uma renovação e uma mudança de valores e na forma de você administrar a cidade. Foi por esse motivo que nós decidimos fazer uma coligação com partidos que não têm representatividade histórica na nossa cidade. Nós nos reunimos com partidos fiéis, partidos coerentes e que têm planos para a nossa cidade. O vice é do PSC, o Partido Social Cristão. Temos ainda o Solidariedade, o Democratas, o PR e também o PSB. São partidos que compõem essa nossa coligação, mas tem um diferencial muito importante. Nenhum deles pediu um cargo sequer para fazer parte da nossa coligação. Todos eles acreditaram na nossa proposta, sabendo que nós podemos melhorar a cidade de Indaial. Então, essa nossa composição de partidos, ela nasceu por valores éticos e princípios e valores de família. Candidato, a gente sabe que o PP fez parte da coligação que atualmente governa o município, mas está agora seguindo num rumo próprio. E como o senhor imagina que vai receber a prefeitura da atual administração, caso o senhor seja eleito, e de que maneira pretende implementar o seu plano de governo com base na situação que vai receber? Olha, Evandro, a sua pergunta ela é muito pertinente e muito importante. Por isso que eu friso e gosto sempre de lembrar, nós temos que votar naquele que está mais preparado para administrar a nossa cidade. O Brasil está passando por uma crise e o município, infelizmente, é o ente da federação entre a União, estados e municípios que menos recebe verbas, Bruna. Porque hoje, de todos os impostos que você, telespectador, que nós pagamos, apenas 20% fica no município. Todas as demais contribuições vão para Brasília ou Florianópolis. E nós precisamos manter estradas, construir escolas, creches, unidades de saúde, tudo isso com os parcos recursos que ficam na nossa cidade. Muito bem, como nós pretendemos receber então o município de Indaial, a prefeitura, a administração? Nós vemos que a crise hoje vem diminuindo a arrecadação, mas o município tem demandas crescentes e tem uma grande dificuldade. O Serginho tem administrado bem a nossa cidade, ele tem equalizado bem as finanças, deixado ela equilibrado. O Serginho não vai deixar dívida para o próximo prefeito. O Serginho está fazendo um trabalho muito coerente e muito sério. Mas nós temos alguns percalços que nós vamos alcançar no próximo ano. Nós temos um precatório para receber no orçamento municipal de aproximadamente 8 milhões. O precatório é uma dívida judicial de muitos anos que fica em débito e que o município vai postergando o seu pagamento até que chega um momento em que não tem mais como retardar e fazer o pagamento. Ano que vem, o município de Indaial vai ter que arcar com uma dívida de 8 milhões de reais de um processo lá de 1990 e pouco.
Então, esse vai ser uma das grandes dificuldades que nós teremos dentro da administração e finanças. Nós temos também um outro ponto muito importante, que são as estradas, a manutenção das estradas. O município de Indaial não tem nenhuma pedreira para você poder patrolar, macadamizar e deixar as estradas que não têm pavimentação em dia. Essas serão as grandes dificuldades aliadas a mudar a forma de atendimento na saúde. Hoje as pessoas precisam de melhor atendimento na saúde. Então essas, Evandro, são as grandes dificuldades que nós esperamos encontrar lá na frente na administração municipal. E, candidato, agora que você está muito nas ruas, né, conversando com os indaialenses, qual é o maior desafio futuro do governo municipal em termos da demanda da comunidade? Você já comentou em relação às estradas, né? Quais são os outros ou os principais desafios? Bom, obrigado pela pergunta, Bruna. Isso é o anseio que a comunidade tem nos passado dia a dia. Nós temos algumas reivindicações da nossa comunidade que elas estão no nosso plano de governo, nosso plano 11. Nós gostaríamos de pedir a você que lesse, quando ele chegasse na sua casa, para você analisar, ver as propostas daqueles que estão mais preparados para administrar na nossa cidade. E aí nós temos encontrado grandes desafios. Eu me recordo que em 2008, quando estávamos em campanha, o prefeito Serginho ouvia muitas reclamações e precisava urgentemente colocar mais um médico no pronto-socorro da nossa cidade. E o Serginho assim o fez. O hospital tinha um médico, ele foi lá e contratou mais um. Hoje a gente ouve novamente as reclamações e o clamor da população pedindo que seja colocado um médico pediatra. E eu já tive essa oportunidade, eu tenho filho pequeno, e você em casa que tem filho pequeno e sabe dessa dificuldade de chegar de madrugada com o filho com 40 graus de febre, ficar lá na fila de espera e de repente no hospital chega também a ambulância trazendo um acidentado, a fila não anda, você fica numa situação desesperadora. E para resolver esse problema, nós vamos de forma imediata contratar um médico pediatra 24 horas por dia para o Hospital Beatriz Ramos. Vai ser a nossa primeira prioridade. Esse é o nosso grande desafio que nós temos ouvido, Bruna, nas nossas andanças. Zerar as filas de espera das creches é também um grande desafio para a nossa administração. E a manutenção das vias, nós hoje temos essa grande dificuldade em ter pedreiras de macadame. Mas o administrador não pode ficar dando desculpa. As pessoas querem vias boas para serem trafegadas. E é isso que nós vamos fazer. Vamos atrás, contratar um geólogo, vamos atrás do DMPM, que é o órgão federal competente para destinar as pedreiras, e vamos qualificar os nossos servidores para conseguir uma pedreira de macadame e resolver de uma vez por todas as estradas do nosso município. Candidato, o senhor falou da prioridade para a saúde. Alguma proposta a mais nessa questão? Agora nós passaríamos então as propostas por área, né? Seria então a saúde em primeiro lugar. Qual seria a sua postura, a sua proposta na questão da saúde? Bom, Evandro, nós temos o nosso plano 11 e nesse plano 11 nós temos 11 eixos de atuação que nós queremos priorizar no nosso município. Mas dentre eles nós temos a saúde como a nossa prioridade número 1. Então, o médico pediatra no Hospital Beatriz Ramos será uma prioridade. E uma prioridade porque, sim, parece fácil você dizer apenas um médico, Evandro, no hospital. Mas eu conversei com médicos pediatras e o Dr. João, que é o irmão da Ângela Min e é nosso correligionário de partido, ele disse, Batata, se você quer participar da nova política, não faça promessas que você não pode cumprir. Eu disse, doutor João, então eu percebo na população que eles clamam por uma solução para médicos pediatras. O que eu posso propor à comunidade que efetivamente eu poderei cumprir? E ele frisou, Batata, você pode prometer um médico pediatra no Hospital Beatriz Ramos. Porque quando você fala em um médico 24 horas, não é apenas um médico. É vários médicos fazendo escala de plantão. Então, não promete um médico em cada posto de saúde, um pediatra em cada posto de saúde, porque você não vai conseguir arrumar. Aí você vai voltar a ser aqueles políticos da velha guarda que fica prometendo e não cumprindo. Então, o meu compromisso assumido primeiro na saúde é esse, resolver o problema das crianças e das famílias que precisam atendimento urgente de pediatria lá no Hospital Beatriz Ramos. Isso nós temos condições e vamos fazer.
Segundo, humanizar o atendimento das pessoas. As pessoas precisam ser bem atendidas nos postos de saúde, no Hospital Beatriz Ramos, nos SAIs. Nós vamos humanizar o atendimento, vamos deixar as pessoas marcar por telefone a sua consulta, nós vamos dar o retorno às pessoas lembrando que ela tem a sua consulta, nós vamos construir um novo SAIs, Evandro. Existe uma linha de crédito no BNDES que possibilita a administração pública municipal a modernizar todo o seu equipamento e construir prédios para a administração. E isso entra o SAIs. Nós vamos construir um local amplo, adequado e que dê condições para que as pessoas sejam bem atendidas, de forma confortável, para que elas possam sentar de forma individualizada com o atendente, explanar as suas reivindicações e os seus problemas e serem bem atendidos. A saúde vai estar em primeiro lugar no nosso plano de governo. Construir o novo SAIs, humanizar a saúde, entregar o remédio em casa para aquelas pessoas que não podem buscar até o SAIs ou na farmácia básica. Também vamos eliminar aquelas filas de procedimentos de urgência, de emergência, aquelas filas por procedimentos de média complexidade. Como faremos isso? Credenciaremos clínicas particulares ou o próprio Hospital Beatriz Ramos para que eles forneçam esse serviço, de modo a gente zerar a fila. Quando zerar a fila, a gente mantém o serviço. E é isso que é muito importante. Tudo de forma transparente, respeitando aquelas pessoas que foram lá e fizeram as suas inscrições. Esse é o nosso compromisso. Candidato, em relação à área da educação, quais são as suas propostas? Olha, Bruna, a educação está no meu sangue. Eu sou professor, leciono hoje na Academia Judicial. A minha mãe é professora de educação física, minha esposa é professora, então nós vivemos a educação. A educação está na linha de frente do nosso plano de governo. Nosso plano 11, ele tem todas as indicações para que você em casa saiba o que nós faremos pela nossa educação no município de Indaial. E eu vou citar algumas delas. A reivindicação das pessoas, como nós falamos antes de quais as dificuldades que nós estamos encontrando, é zerar a fila de espera da creche. E como é que nós vamos fazer isso? O Serginho, quando assumiu a administração em 2009, Indaial tinha aproximadamente 1.000 crianças na fila de espera. E depois de 8 anos de trabalho incessante do prefeito Serginho e sua equipe, foram construídas aproximadamente 8 a 9 novas creches e reformas. Com isso, com todo esse trabalho, ainda assim hoje nós temos 250 crianças na fila de espera. E aí, na nossa função como vereador, eu fui investigar. Por que a gente constrói tanta creche e não zera nunca essas filas? É porque em Indaial nascem todo ano entre 800 e 900 crianças lá no Hospital Beatriz Ramos e também vêm anualmente aproximadamente 250 novas crianças com as suas famílias em busca de melhores condições de emprego e de moradia na cidade de Indaial. Então, por isso é tão difícil você zerar essa fila de creche, fila de espera. Então, o nosso compromisso é zerar essas filas de espera nos 4 anos do nosso mandato. Porque em 1 ano, se alguém prometer isso, não tem condições. E a nova política, mais uma vez eu reforço, nós temos que falar a verdade para a população, mostrar como será o nosso planejamento, como atuaremos no orçamento, para que as coisas aconteçam e saiam do papel. Porque buscar, Evandro, dinheiro para construir a creche é fácil. Bruna, lá em Brasília tem o Pro Infância, que é um programa que você pode buscar aproximadamente R$1 milhão para construir cada unidade de educação infantil. Mas o caro é você mantê-la funcionando. Entre 600 e 700 mil reais por ano custa a manutenção de uma unidade de educação infantil, uma creche. Então nós vamos fazer uma por ano, para gradativamente ir reduzindo a fila de espera. Ao final do nosso 4º ano, estaremos com a fila zerada. Vamos ainda fazer um investimento nas escolas regulares. Os professores serão valorizados. Sem o professor, nós não teremos uma educação de qualidade. Temos que ter um ambiente escolar para que as pessoas se sintam bem, professores, servidores, alunos, pais. Nós temos que transformar a escola num lugar da família. Para isso, nós vamos dar boas condições aos professores, boas condições aos alunos e queremos fazer a escola em tempo integral.
Mas como fazer a escola em tempo integral? Nós vamos construir quadras cobertas e quadras aonde não tem, para que todas as escolas do município possam receber no contraturno escolar, ou seja, as crianças que estudam de manhã e as crianças que estudam à tarde venham no horário contrário praticar esporte, futebol, vôlei, basquete, xadrez, mas além disso, cultura, dança, teatro, musicalização, aulas das mais variadas espécies de ciências, com laboratórios específicos. Esse é o período integral que nós precisamos dar às nossas crianças. Para isso, precisamos dar condições nas escolas. Então, a educação terá o nosso investimento. E, prioritariamente, para que todas as áreas possam ter um bom andamento da administração pública, é investir em tecnologia da informação. Deixar todos os ambientes educacionais e de saúde interligados com a internet. Cada professor vai receber um tablet ou um microcomputador, um notebook, como nós conhecemos, para que ele possa lançar a frequência dos alunos, as notas, as anotações, seus lembretes. E tudo isso poderá ser consultado pelos pais em casa, para que de forma transparente e o contato direto seja entre a família, o professor e o educandário. Essa será a nossa prioridade na educação. Candidato, a gente sabe que Indaial é uma das cidades que mais cresce na região, inclusive recentemente uma estatística anunciada pelo IBGE mostrou isso, aqui no Médio Vale do Itajaí. Então, as demandas na questão da infraestrutura e obras em geral, com certeza vão surgir. Como o senhor pretende enfrentar esse problema, esse desafio, e quais são as suas propostas nessa área? Bom, a infraestrutura, planejamento, são essenciais para o funcionamento de uma cidade. A nossa primeira ação vai ser uma revisão geral do plano diretor. Nós temos que ouvir a população, nós temos que ouvir os empresários, aqueles que fazem investimento imobiliário, os nossos construtores, as pessoas que estão envolvidas e que têm interesse em patrimônio histórico. Nós precisamos rever isso, nós temos que definir como a nossa cidade quer ser construída daqui para frente. Então, a nossa primeira medida será essa, parar e reestruturar o nosso plano diretor. E é claro, nós temos várias ações que devem ser feitas de forma imediata. A recuperação das estradas, as não pavimentadas, como eu falei, elas precisam ser colocadas macadame. Nós temos que colocar o macadame, precisa ser compactadas, elas têm que ser abauladas, é necessário fazer a limpeza das laterais das vias para que elas possam, a cada chuva, se manter intactas. Hoje, como elas estão, você patrola elas, e isso a Secretaria de Obras tem sido muito eficiente no município de Indaial. Hoje, em 3 semanas, nós temos toda a cidade patrolada. O problema é que, como as ruas não têm macadame, quando chove um dia, todas elas estão estragadas de novo. Então, nosso compromisso é ir atrás das pedreiras, como nós já falamos inicialmente, e colocar esse material nas estradas. Aproximadamente uns 9 a 10 meses de trabalho incessante e árduo, nós conseguiremos passar toda a cidade colocando material adequado e recuperando as vias da nossa cidade. No segundo momento, manter a equipe do tapa-buraco. Nós precisamos ter uma logística do buraco. Até pode parecer engraçado, mas nós temos que ter um fiscal dos buracos, porque hoje todos os departamentos e órgãos públicos abrem buracos na cidade de Indaial. Você vai lá, a Casan abre buraco, o setor de obras abre buraco, o setor do esgoto abre buraco, todo mundo sai cavando pela cidade. Então nós vamos ter um fiscal, é para isso que servem os fiscais na prefeitura. O fiscal vai lá e vai acompanhar as equipes. Todo dia ele vai passar nas obras que estão acontecendo, verificar se elas estão sendo bem feitas e também comunicar à Secretaria de Obras, dentro da área específica, a quem compete fechar esses buracos, para que uma lista seja feita e os buracos fechados de forma imediata para a nossa população ter qualidade quando vai andar nas ruas da cidade. Nós queremos, Evandro, criar o programa Cidade para as Pessoas. Bruna, você já percebeu como a gente sabe tudo sobre a vida dos orangotangos? Sabe como funciona uma colmeia de abelha ou um formigueiro? Mas muito pouca gente acaba estudando e se preocupando como é a vida das pessoas dentro de uma cidade.
E essa é a nossa preocupação, transformar a cidade para o cidadão. Então nós não podemos apenas investir em estradas. Para que isso aconteça, nós vamos investir em estradas, em calçadas seguras, ciclovias e transporte coletivo. Porque a pessoa, Bruna, tem que escolher como ela quer se locomover na cidade. Se a pessoa gosta de pedalar, ela tem que ter uma ciclovia. Se a pessoa gosta de caminhar, ela pode ir a pé ao seu serviço. E se ela quer optar pelo transporte coletivo, tem que ter qualidade. Isso é uma cidade para as pessoas. Se a gente só se preocupar em fazer estrada, é claro, as pessoas vão ficar cada vez mais comprando carros e a gente não vai dar conta de fazer viaduto e ponte, que inclusive em Indaial já temos no nosso plano a programação de uma ponte entre o Curtume e a Copsen e o Encano, que é uma necessidade urgente para escoar o tráfego da cidade de Indaial. Candidato, em relação à cultura, ao esporte, ao lazer e também ao turismo, quais são as suas propostas? Olha, Bruna, como vereador, meus 3 mandatos eu tive como bandeiras a educação, a cultura, o esporte e a defesa do meio ambiente. E como prefeito não poderia ser diferente a prioridade em investimento nessas áreas, porque o desenvolvimento real do cidadão, ele só acontece a partir do momento que você aliar a educação, a cultura e o esporte. Nós queremos dar a Indaial aquele sentimento que já existia de que nós éramos a cidade da música, a cidade dos esportes. Nós precisamos investir no esporte de base. Nós queremos levar para todas as escolas do município esporte, cultura e lazer. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos construir parques em todos os bairros da nossa cidade. Todas as áreas que o município possui nos diversos bairros são pontos onde podem ser construídos parquinhos. Ali haverá então parquinho para as crianças, nós teremos também uma academia da saúde e uma quadra de areia. Mas o mais importante é que nós colocaremos um quiosque em cada uma dessas áreas de lazer. E nós temos uma ideia mais interessante ainda, que é fazer a concessão para um particular desse quiosque. Nós faremos um edital público em que cada cidadão ou empresa poderá participar e se credenciar para poder administrar o quiosque, vendendo água, refrigerante, salgadinho, balas, enfim. Ele vai poder administrar, claro, menos bebida alcoólica e cigarro, porque é um ambiente familiar e de saúde. Então a pessoa vai poder explorar por 20 anos e ele vai ter o compromisso de manter o banheiro sempre limpo e a pracinha adequada, bem iluminada. Toda a cidade vai ter um espaço sempre seguro e amplo para poder se divertir com as suas famílias. Esse é o investimento que nós pretendemos fazer no lazer das nossas crianças. Eu sei que Timbó é o exemplo a ser seguido. Todos pedem uma praça central como tem na cidade de Timbó. Infelizmente, Indaial não tem terrenos disponíveis no centro da cidade para você fazer a tão sonhada praça central. Mas um compromisso nós temos: transformar o nosso Parque Ribeirão das Pedras na área referência de lazer e turismo para a nossa cidade. É ali que nós vamos construir a pista de caminhada que o Serginho iniciou e vamos terminar. Faremos uma pista de skate com pista de bicicross, colocaremos uma quadra de tênis, que é um dos esportes que mais cresce em popularidade no estado de Santa Catarina. Vamos dar condições para que tenhamos um parquinho para as nossas crianças, bem iluminado, poderem estar brincando. Colocaremos lá o restaurante para que nós demos vida a esse parque municipal e também colocar um local adequado para que as famílias possam lá levar não só as suas crianças, mas também se divertir com os seus animais de estimação. É o local adequado que nós temos para transformar em Indaial em referência. Esse vai ser o nosso compromisso em relação a isso. E nós temos mais 2 pontos muito importantes a serem desenvolvidos: o cicloturismo e o turismo rural. Nós temos em Indaial famílias que fazem uma das comidas mais gostosas do estado de Santa Catarina. Sabe qual é a comida? É a comida caseira, feita no fogão a lenha, feita na panela de ferro ou na panela de barro.
E nós temos esse potencial. Temos regiões lindas, do Arapongas, do Varno, do Incano, e ali a gente precisa atuar de forma a desenvolver essas regiões com propostas simples e incentivo a essas pessoas, para que elas tragam cada vez mais turistas. Hoje o pedal e o cicloturismo estão em moda em todo o mundo. E existem pessoas passando por Indaial a todo instante. É só a gente fazer com que elas parem, se divirtam e aproveitem a nossa gastronomia. Essas são as nossas prioridades para essas áreas, Evandro. Candidato, com relação à indústria, comércio, agricultura, geração de emprego e renda, quais as propostas da sua administração? Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que nós temos estampado aqui no nosso Plano 11, pretendemos voltar a desenvolver a cidade de Indaial, assim como foi o exemplo da era Luiz Polidoro. O seu Luiz Polidoro, ex-prefeito, que hoje nos apoia integralmente na campanha eleitoral, ele nos fez apenas um pedido para nos apoiar. Ele disse: Batata, não esqueça de apoiar o desenvolvimento industrial e econômico da nossa cidade. Nós precisamos dar emprego para os nossos jovens. Nós precisamos fazer com que os nossos jovens tenham uma escola técnica de qualidade. Você tem que incentivar as empresas que já estão em Indaial a permanecer. Você tem que dar condições para que elas possam expandir as suas fronteiras. E para isso, nós vamos ativar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de forma ativa, para que ela possa auxiliar e entrar em contato direto com os nossos empresários, microempresários. Vamos desenvolver e apoiar cada vez mais a Expofeira. E também um evento recente que tivemos em Indaial, a Feira de Oportunidades, mostrando para as nossas pessoas que existe possibilidade de você crescer o município de Indaial. E aí o distrito industrial é essencial na construção do nosso plano diretor. O distrito industrial nós vamos priorizar, é claro, para a área de tecnologia. Nós temos o exemplo hoje de Blumenau. Blumenau hoje construiu um parque fabril de área tecnológica que desenvolve muito mais empregos, que gera muito mais renda e empregos. E isso nós vamos conseguir aliar à nossa universidade, a Uniaselv que nós temos em Indaial, a Universidade Aberta em parceria com a Universidade Federal. Tudo isso vamos aliar ao desenvolvimento econômico, trazendo novas empresas e valorizando as empresas que já estão no nosso município. Candidato Batata, em relação à área da habitação, quais são as suas propostas? Nós pretendemos promover o desenvolvimento sustentável da nossa cidade, com habitações possíveis para que as pessoas tenham condições de morar de forma tranquila e serena com as suas famílias. Uma boa morada significa qualidade de vida. Então, nessa área, o setor de planejamento e de habitação vai atuar em conjunto com a Defesa Civil para que nós façamos um plano municipal de habitação e para que nós façamos o nosso plano de defesa civil. Nós precisamos também, de forma urgente, fazer a limpeza de todos os córregos e ribeirões da nossa cidade para que a gente dê tranquilidade aos moradores, principalmente em épocas de chuvas. Nós sabemos que a nossa região geralmente pega enchente em muitas áreas, mas nós temos dois problemas. Um é a enchente, o segundo são as trombas d'água. E esses ribeirões que passam por toda a nossa cidade, eles afetam as moradias de muitas pessoas. Por isso, nós precisamos mantê-los sempre limpos, manter os locais adequados para que essas famílias também tenham a sua habitação adequada, Bruna. Candidato, como o governo municipal pode contribuir para garantir mais segurança para a população? Olha, Evandro, essa aí é uma pergunta danada, porque geralmente os prefeitos dizem assim, que a segurança pública é uma responsabilidade do Estado. E assim está escrito na Constituição Federal, que o Estado é o garantidor da segurança pública, mas infelizmente o Estado de Santa Catarina não vem cumprindo com a sua parte. Você veja que Indaial, um município de 65 a 67 mil habitantes hoje, tem apenas 30 policiais.
O que nós vamos fazer? Ficar reclamando e ficar dizendo que a culpa é do Estado? Não. Nós teremos uma ação contundente na área da segurança pública, Evandro. Nós criaremos a patrulha municipal. Não é uma guarda civil armada, é uma patrulha que será treinada lá na Academia de Polícia em Florianópolis. Os servidores serão concursados, serão treinados, portarão armas não letais, armas de choque, spray de pimenta e serão preparados para combater a criminalidade. Andarão em duplas pela cidade, farão patrulhamento das nossas escolas e dos nossos bairros. Claro que de forma escalonada. Inicialmente contrataremos 10 patrulheiros e eles ajudarão a Polícia Militar em conjunto a fazer as atuações que são tão necessárias para a defesa do nosso cidadão. E é claro, aí vamos entrar através da nossa assessoria jurídica, da Procuradoria Municipal, em um processo contra o Estado de Santa Catarina para que ele se obrigue a pagar todos os investimentos que o município fará em segurança pública. Porque já que a obrigação é deles, se nós temos que fazer para dar a segurança ao nosso cidadão, é o que nós vamos fazer. Candidato, em relação ao servidor público, caso o senhor seja eleito, que política o senhor vai adotar, então, para os servidores públicos de Indaial? Olha, o servidor público é a parte mais importante de uma administração municipal. São eles que levam à nossa população os serviços que devem ser prestados nas mais variadas áreas e em todas as secretarias. E aí eu quero me dirigir a você, servidor público municipal. Você que acompanhou meu trabalho como presidente da Câmara sabe que eu fui o presidente que assumiu o compromisso com os servidores da Câmara e que fiz efetivamente, dentro do meu primeiro ano de mandato, a aprovação do plano de carreira e de cargos e salário dos servidores públicos da Câmara. E assim eu também vou fazer com os servidores do município de Indaial, porque é um compromisso do Batata e do Ayrton, do 11, fazer esse plano acontecer. Acredito que por ser um plano mais complexo, talvez em um ano nós consigamos mandá-lo para a Câmara de Vereadores. É o nosso compromisso, fazer o plano de carreira, fazer com que vocês tenham qualidade no serviço, transformar o Estatuto do Servidor Público num Estatuto do Servidor Público mais moderno, fazer com que você tenha mais vantagens ao assumir o serviço público municipal. Hoje, muitas vezes, as pessoas passam no concurso público municipal, quando estão se preparando e ficando bem qualificadas, acabam passando em outro concurso e vão embora. Nós queremos dar essas condições para que você fique bem, para que você trabalhe de forma qualificada, tenha um ambiente bom para trabalhar. Aquele recurso, Bruna, que eu falei inicialmente, do BNDES, para a modernização da máquina administrativa, também envolve o servidor público. Trocar todos os equipamentos de informática, colocar as salas e os ambientes onde eles trabalham de forma qualificada. Eles são merecedores e nós vamos valorizar o servidor público, assim como já fiz na Câmara de Vereadores. Candidato Batata, qual a sua política em relação à transparência das contas públicas e ações governamentais? Olha, essa é uma pergunta muito pertinente, Evandro, porque hoje as pessoas elas clamam por transparência, por verdade e por tudo aquilo que acontece no meio público. Nós temos visto exemplos a nível nacional de falcatruas e roubos que têm deixado a nossa política desgastada. Mas nós podemos mudar isso. A Câmara de Vereadores de Indaial é um exemplo em transparência. Nós temos todas as informações que vocês precisam ou queiram saber, do horário de trabalho dos funcionários ao valor do salário que cada um deles recebe, tudo disponível na internet. E nós vamos criar, Evandro, o aplicativo Cidadão Indaial, para que não só na internet, mas também no seu celular, na palma da sua mão, você consiga ter todas as informações online para que você possa, inclusive, assistir também as licitações ao vivo no seu celular. A transparência vai ser uma prioridade. E como as nossas maiores dificuldades são efetivamente na saúde, na educação e também no mutirão de ruas, nós vamos propor aqui que toda a fila de espera da educação, que hoje já está na internet, permaneça na internet e também esteja no celular
que toda a fila de espera para exames e procedimentos cirúrgicos da saúde, que hoje está na internet, permaneçam na internet e que a fila seja seguida de forma correta, e também a fila do mutirão de pavimentação das ruas seja colocado na internet. E aí nós faremos uma diferenciação entre as ruas dos mutirões, porque os mutirões no nosso governo serão prioridade. Nós temos que fazer mutirões de calçadas e mutirões de pavimentação, mas as pessoas precisam saber quando a sua rua vai ser contemplada. Então nós faremos uma ordem para que as pessoas saibam qual rua está sendo feita, qual será a próxima rua. E a diferenciação será feita especificamente naquelas ruas que têm toda a infraestrutura preparada e aquelas que precisam de uma infraestrutura diferenciada. Então teremos essa fila dividida em duas para que o cidadão saiba de forma clara e transparente tudo o que acontece na administração pública. Porque o cidadão é quem paga as contas. Nós, administradores, temos essa obrigação, fazer a coisa acontecer, mas deixar você ciente de tudo o que está acontecendo no município e com o seu dinheiro. Candidato Batata, caso o senhor seja eleito o prefeito de Indaial, qual é o legado que o senhor pretende deixar ao fim da sua gestão? Eu acredito que a política, ela nasceu efetivamente para transformar a vida das pessoas. Durante muito tempo no Brasil, os políticos, a nível nacional, eles têm transformado a política num balcão de negócios. E o legado que eu pretendo deixar para a minha família, para os meus amigos, é efetivamente de que a política pode ser feita por pessoas de bem, para pessoas de bem, e que você pode ter certeza e ter a convicção de que quando você der um voto de confiança para um político, você vai ter um camarada honesto, sério e competente. Esse é o legado que eu pretendo deixar para a nossa cidade. Deixar o exemplo de ser um cidadão e de que um cidadão pode ser um político e de que o político, depois que deixa de ser, passa a ser novamente uma pessoa de família que vai olhar olho no olho do cidadão e dizer: tudo aquilo que o meu plano de governo foi prometido, ele foi cumprido. Esse é o nosso legado. Candidato Anderson Luz dos Santos, popular Batata, nós deixamos um espaço agora aberto para que o senhor faça as suas considerações finais e faça uma avaliação da sua campanha e possa transmitir uma mensagem para os eleitores. Bom, eu quero agradecer especialmente ao JMV-TV por esse espaço concedido, dizer que é uma satisfação poder estar aqui conversando com você, internauta, telespectador, porque o momento que a democracia vive, esse espaço concedido, Evandro e Bruna, ele é essencial para que nós possamos mostrar as nossas propostas. Quero pedir a você, eleitor indaialense, votem naquele que está mais preparado para administrar a nossa cidade. Nós precisamos de alguém que tenha competência e seriedade com a administração da coisa pública. O nosso Plano 11 é um plano de metas, de ações, um plano de governo que será cumprido. A nossa campanha está cada dia mais crescente, nós vamos ser vitoriosos, mas precisamos do apoio de cada um de vocês. A você, eleitor indeciso, pegue as suas propostas, pegue o currículo dos candidatos, veja quem está realmente preparado para administrar a cidade de Indaial. A você que está me apoiando, a você que tem o adesivo no carro, você que está carregando a nossa bandeira, venha com a gente, ajude a transformar a política da cidade de Indaial, vote no 11, peça o voto para o 11, ajude na nossa campanha. Nós seremos vitoriosos com a ajuda de vocês. Ninguém vence a eleição sozinha. Obrigado a todos que estão nos apoiando, a todas as lideranças, Luiz Polidoro, Laércio Júnior aqui de Timbó, o deputado Esperidião Amin, a Ângela Amin, todas essas lideranças que nos apoiam e mostram que a política ainda pode ser um lugar para pessoas de bem. Por isso eu peço a vocês, votem no 11. Batata e Ayrton é a renovação que você tanto deseja.
mas tem também a experiência que a cidade precisa para crescer e se desenvolver. Muito obrigado a todos. Muito bem, este foi o candidato a prefeito de Indaial, Anderson Luz dos Santos, popularmente conhecido por Batata, do PP. Ele falou para os estúdios do JMV-TV sobre suas propostas e também uma apresentação pessoal. Está conosco aqui na bancada a jornalista Bruna Laline Ramos e também nos bastidores a jornalista Clarice Daronco, que estará reproduzindo essa entrevista na edição de sexta-feira do Jornal do Médio Vale. Na área técnica esteve conosco Vilimar Klitsky. Esta entrevista estará disponível no site do JMV-TV, www.jmv.tv.br, na rede social Facebook e também no YouTube. Também você poderá pesquisá-la no site do Jornal do Médio Vale, www.jornaldomediovale.com.br. Muito obrigado a todos e até mais.